Olá, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre os Estados Unidos da América. Nós conhecemos, né, começamos a conhecer esse país, há algumas aulas de geografia que a gente vem discutindo, né, sobre o mesmo. Inclusive, nós já estudamos o processo histórico, né, como foi que ocorreu, né, exatamente o povoamento desse território, né, como é que ele se consolida como uma grande potência econômica, como uma grande potência política. E hoje nós estudaremos, né, exatamente como funciona a economia estadunidense, quais foram as crises, né, que os Estados Unidos já passou e como essas crises econômicas que ocorrem no território estadunidense conseguem impactar em diversas partes do mundo e por que impacta. Né? Então, nós vamos realizar exatamente essa discussão na aula de hoje. Na aula passada, a gente estudou o que era federalismo, né? E aí a gente viu qual a diferença, né, do federalismo implementado nos Estados Unidos da América do federalismo implementado no Brasil. E nós vimos que existem, né, exatamente tipos de federalismo, ou seja, que o federalismo ele pode ser agrupado, né, em agregador, vamos recapitular, né, quando é que ele é agrupado em agregador, né, quando são estados que são politicamente independentes, eles se unem, né, em torno, né, de um mesmo objetivo. Então, isso é o que nós chamamos de exatamente federalismo agregador. Mas nós também podemos observar o federalismo simétrico. Germano, o que seria o federalismo simétrico? Recapitulando, né? O federalismo simétrico deve existir nesse território uma homogeneidade, né, de culturas, uma homogeneidade linguística, certo, entre os povos que ali habitam. E nós temos também o federalismo dual. O que seria o federalismo dual? O federalismo dual é quando há, né, uma independência, né, do Estado que constitui aquele país em relação ao poder central. Né? Então, nós vimos isso na aula passada, né, e na aula de hoje nós vamos discutir como foi que ocorreu o fortalecimento, né, da economia estadunidense. Por que ela se tornou uma economia tão importante a nível mundial? E será se toda a vida essa economia ela foi crescente ou será se ela passou por crises e se, de certa forma, se reestruturou dessas crises? Então, a gente pode dizer, né, que a política econômica dos Estados Unidos, né, ela segue alguns modelos, né, entre esses modelos nós podemos citar, né, que a política econômica dos Estados Unidos vivencia o capitalismo financeiro, e isso não é novidade para ninguém, porque nós sabemos que os Estados Unidos ele é o berço do capitalismo. Né? Inclusive, quando o mundo se divide em capitalistas e socialistas, entre países capitalistas e socialistas, né, o grande símbolo do capitalismo se torna os Estados Unidos. Né? A grande potência capitalista é exatamente os Estados Unidos da América, que nós iremos falar isso mais à frente. Inclusive, como é que ele vai, né, conquistar territórios. Quando eu falo na conquista de territórios, como é que ele vai, como é que o capitalismo vai abranger países, inclusive na Europa, né, que a Europa vai ser o palco, né, do socialismo, assim como foi o palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, certo, é exatamente, né, um dos princípios, né, que os Estados Unidos seguem em sua economia. São os modelos atuais vivenciados, né, dentro do capitalismo estadunidense. Então, assim, Germana, e aí, você pode explicar melhor isso? Podemos, né? Nós sabemos que o sistema capitalista é um sistema econômico onde ele prima pelo lucro. Né? Então, a gente pode observar, né, que os Estados Unidos se posicionam aí, certo? Como um centro, certo, de um modelo produtor que se relaciona, né, com outros lugares do mundo, e integra também esses outros lugares do mundo. Né? Ele proporciona essa integração entre os países, né, por meio dos seus avanços tecnológicos, né, principalmente na área de comunicação e de transporte. Inclusive, a gente tinha até falado isso em aulas anteriores também. Por que é que se comprar um Apple nos Estados Unidos é muito mais barato do que se comprar no Brasil? Porque eles produzem a tecnologia, né, enquanto nós apenas montamos essa tecnologia.
Sem falar nos impostos que a gente paga para poder chegar esses equipamentos, essas tecnologias até nos territórios, né? Chegar nos territórios que não as produzem. Então, pessoal, a gente sabe também, né, que o Estado, né, ele vai interferir, né, também na produção do país, né? E aí, como é que se constitui o Estado, né, na visão norte-americana, na visão estadunidense? Ele adota práticas liberais. E o que seriam essas práticas liberais? Né? O que seria o liberalismo econômico? Seria exatamente o mínimo de intervenção possível do Estado, né, sobre a política econômica, ou seja, o Estado vai regular, mas ele vai intervir, certo, de forma mínima. Muito embora a gente saiba que existe a questão do protecionismo, né, e que essa questão do protecionismo é algo bem questionado na Organização Mundial do Comércio. Mas vamos entender, né, como foi que se constituiu esses princípios liberais nos Estados Unidos, certo? Que aí eu já coloco para vocês que eles datam, né, das primeiras décadas do século XX, né? Os Estados Unidos, inclusive na primeira década no século XX, ele vai vivenciar aí o seu apogeu, né? Por que o seu apogeu, Germana? Porque ele vai vivenciar em momentos de crescimento econômico, né? E nós já havíamos também citado na aula passada que esses momentos de crescimento econômico, eles se dão exatamente por conta da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Europa arrasada, né? E a gente vê que a economia dos Estados Unidos ela é impulsionada. Por quê? Porque os Estados Unidos ele se torna, né, exatamente, ele se torna, certo, exatamente o fornecedor, né, de produtos e serviços, né, para a Europa, né? Ou seja, a Europa arrasada da guerra, seu parque industrial também arrasado. Então, os europeus, né, a população europeia, ela começa a comprar, né, produtos industrializados dos Estados Unidos. Isso ocorreu no final, né, da Primeira Guerra Mundial, né, que aí os Estados Unidos ele vai exatamente aumentar de forma significativa as suas exportações, né, que nesse período também alcança alguns países latino-americanos, e após a Segunda Guerra, né, a gente observa também que os Estados Unidos ele consegue impulsionar a sua economia, né, nesse contexto de Europa arrasada, né, exatamente por conta dos grandes conflitos. Só que é importante também a gente frisar que os Estados Unidos ele vai vivenciar, o capitalismo ele vivencia crises econômicas, certo? O capitalismo ele entra em crise e aí os territórios que adotam esse modelo econômico vão vivenciar essas crises, né? Mas os Estados Unidos ele consegue, né, ele conseguiu embutir no mundo todo, principalmente nesses territórios que estão sob sua área de influência, que são os países latino-americanos, né, o modo de vida americano, né, o American Way of Life, né, apesar do meu inglês ser horrível. Então, essa questão deles divulgarem, né, o modelo de vida americano, inclusive naquele contexto também do pan-americanismo, né, América para os americanos, né, os Estados Unidos ele visava exatamente conquistar ainda mais o mercado latino-americano, né, e automaticamente distanciar, né, a Europa, os países europeus, né, do território americano. Então, nós temos aí o American Way of Life, né, o modo de vida americano, que a gente tinha discutido também na aula passada, quando a gente fez, né, uma conversa entre vocês, quais são os estilos de músicas que vocês escutam, e aí vocês relataram, né, que escutam muita música internacional e que acabam também sendo fãs, né, de alguns cantores estadunidenses e bandas estadunidenses. Então, vamos falar aqui da crise de 1929, né, a crise de 1929, que ela ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Valores, né, a quebra da Bolsa de Nova York, né, ou cash, né, que quer dizer cash quebra, né, que exatamente impactou não somente os Estados Unidos, mas vamos colocar que impactou a economia mundial também. E aí o que foi que aconteceu, Germana? A gente vai observar que até 1928, pessoal, o estímulo ao consumo alavancou bastante a indústria, né, dos Estados Unidos e o comércio estadunidense. A política liberal adotada nos Estados Unidos, que permitia a livre produção e comercialização de bens de consumo,
gerava uma expectativa de crescimento ilimitado para a economia, né, estadunidense. No entanto, né, a Europa consegue se recuperar, né, e essa recuperação econômica da Europa, ela ocasionou, certo, o endividamento do mercado interno, né, dos Estados Unidos e a redução de vendas, né, exatamente também para o mercado europeu, que causaram uma queda drástica nos preços dos produtos estadunidenses, e aí os Estados Unidos começam a vivenciar essa crise, que é chamada de crise de 1929, também conhecida como a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, essa quebra, de fato, ela se dá em 24 de outubro de 1929, né? A queda de ações despenca, né? Ou seja, despenca o preço das ações, perdão, há uma queda dessas ações da Bolsa de Valores, principalmente em Nova York, né? E isso daí desencadeou uma crise mundial, gerando, inclusive, pessoal, desemprego em massa. Então, a gente vai observar aí que a indústria, o comércio, né, que apostava na maior produção, né, nos Estados Unidos e automaticamente na maior venda de produtos, que eles não iriam produzir para ficar guardado, né, eles iriam produzir exatamente para vender, não esperava que a população estadunidense reduzisse tão drasticamente, né, o seu poder de compra, né? Então, aí a gente observa filas de desempregados, inclusive eu vou até compartilhar aqui a imagem do livro de vocês, né, para ficar mais nítido quando a gente vê as imagens. Então, pessoal, aqui, olha, deixa eu aumentar aqui o zoom. Nós temos aqui, ó, filas de desempregados, né, e isso decorrente exatamente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esse episódio deixou os Estados Unidos exatamente vivenciando essa crise, e onde ele também teve uma dificuldade, né, para se recuperar dessa crise. Mas aí ele consegue se recuperar. E nessa crise, com o número de desempregados, há também protestos, né, contra o desemprego, né, e esses protestos exatamente consequências, né, dessa crise de 1929. Então, pessoal, né, no enfrentamento à crise, teve que se criar aí umas estratégias, né? Os Estados Unidos assolados numa crise, desemprego em alta, né? O mercado precisando, né? Ou seja, a economia precisando, de certa forma, retomar, né? Voltar a crescer, e aí, como é que fazia, né? Então, tiveram que mudar as estratégias, né? E aí, para poder enfrentar essa crise, né, o modelo de política econômica dos Estados Unidos teve que ser repensado, e moldado às novas necessidades, né, dos Estados Unidos em meio à crise. Né? Então, o que eles adotaram foi a não intervenção, a não intervenção estatal, foi substituída por uma série, né, de programas assistencialistas, ou seja, se uma hora o Estado ele não intervia na economia, né, agora o Estado precisaria, né, intervir para poder fazer com que algumas empresas se recuperassem, né, algumas indústrias se recuperassem, alguns bancos se recuperassem, né, e dessa forma não quebrasse tudo. Né? Então, assim, a não intervenção estatal ela acabou sendo substituída por uma série de programas assistencialistas que procuravam amenizar os efeitos das altas taxas de desemprego. E aí, pessoal, a gente pode até fazer um comparativo hoje com o Brasil, né? Quando as pessoas dizem assim, mas o governo federal não tem que dar auxílio emergencial. Lógico que tem. Se a pandemia desencadeou, né, ou agravou, não foi que ela desencadeou, porque o Brasil já vivenciava uma crise econômica, mas se ela agravou uma crise econômica, é papel do Estado, sim, certo? É fornecer uma população que cada vez mais aumente o número de desempregados, certo? Pelo menos condições mínimas para que essas pessoas sobrevivam durante esse período de crise econômica, né? E, logicamente, essa crise econômica sendo agravada por uma crise sanitária, né? E que acaba agravando também não somente a economia, mas também a sociedade de uma forma geral, ocasionando uma crise social. Né? Então, pessoal, entre as medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos, né, à época, né, está inserida o New Deal, que se chama New Deal, né? Vamos melhorar aqui o meu inglês, né? Que se chama o Novo Acordo. Né? E o que seria o Novo Acordo? Né? O que seria o New Deal? Né? Seria exatamente um conjunto de ações que visavam recuperar a economia do país. Né? Entre essas ações,
a gente pode citar a adoção, né, de providências, né, que necessitava da participação do Estado, né, fazendo com que, rompendo com essa lógica liberal clássica, e adotando medidas descritas pelo economista Keynes, né, John Keynes. Então, o New Deal, né, que foi exatamente adotado no período de 1933, pessoal, certo? Essas ações, certo? Ela envolvia, inclusive, geração de emprego e renda que ajudavam o país a sair da crise em 1929. Aí você pode me perguntar assim, Germana, mas como é que ia se gerar, né, emprego e renda se você disse aí que os Estados Unidos vivenciavam uma crise econômica e que as empresas estariam quebradas, né? Exatamente o Estado ajudaria, né? Entraria aí exatamente com programas assistencialistas, né, que tinham como intuito recuperar a economia e automaticamente gerar emprego e renda, porque gerando emprego e renda, as pessoas iriam a voltar a ter, né, exatamente o seu poder de consumo, né, e automaticamente faria, né, o mercado se movimentar, né, e crescer, saindo dessa forma da crise. Então, pessoal, após o crash, né, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, uma reação em cadeia, né, acabou afetando a economia mundial. Não foi só nos Estados Unidos que essa crise ocorreu. E aí a gente começa a perceber, né, a importância dos Estados Unidos para a economia mundial, né? Então, assim, se falando da economia mundial, provocou a falência de bancos, certo? Provocou aí cortes em investimentos, demissão em massa, perda de produção na agropecuária industrial, enfraquecimento do comércio, tipo, Germana, essa quebra da Bolsa de Nova York impactou no Brasil muito, certo? Porque na época o principal produto do Brasil era o café, né? E a gente vai observar que a crise dos Estados Unidos, a crise econômica vivenciada nos Estados Unidos, certo? Ela afetou exatamente o café, né? Que era o principal produto da economia brasileira, cujo preço despencou, certo? A tal ponto, certo, que inviabilizou a produção cafeira no Brasil e a gente viu, certo, exatamente os cafeicultores jogar toda a sua produção fora porque não compensava vender, né, pelo preço que os Estados Unidos e que o mercado internacional estava comprando, certo? Aí entra também, né, o Brasil, quanto país, entra também para ajudar, né, esses cafeicultores a se reestruturarem da crise, né? E aí a cada crise o Brasil vai se reinventando também, né? Porque a gente observa que a economia brasileira ela é diversificada exatamente porque quando exatamente um produto que é o principal produto ali, certo, que move a economia brasileira, quando ele entra em declínio, ele não se extingue, né? Ou seja, nós vivenciamos aí o ciclo do café e aí a gente começa a vivenciar a atividade industrial do Brasil. Ou seja, e a gente vai aí dinamizando a nível de Brasil, certo, a nossa economia, né? O que é bom, né? É muito ruim quando a economia, certo, gira em torno de um só produto, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela. Aí, quando despenca o preço desse produto, né, aí o país, né, não consegue sair, né, com tanta facilidade, né, dessa crise, né, como foi o caso da Venezuela que eu citei aqui no que diz respeito ao petróleo, certo? E aí, pessoal, nessa crise de 1929, a gente vai observar que os únicos países que não conseguem vivenciar essa crise, né, porque são países que não adotavam o capitalismo como modelo econômico, são os países que adotavam o socialismo. Porque o socialismo, a gente viu que ele não tinha abertura, né, para esse mercado internacional, né? O socialismo ele era praticamente autossuficiente, né? Ele não tinha essa dinâmica, né, da economia de mercado, né? O socialismo vivenciava a economia que nós já estudamos, que era a economia planificada, ou seja, os planos, né, que eram feitos era que exatamente iriam, né, dizer quantos empregos iriam gerar, o que iriam produzir, né, para onde iriam produzir, o que iriam abastecer. Então, os países socialistas não vivenciaram essa crise, né, de 1929, né, que ficou conhecida aí como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, pessoal, aí os Estados Unidos conseguem se recuperar, né? Vem a consolidação econômica,
Só que, recentemente, a gente observa que os Estados Unidos vivenciam outra crise, né? Recentemente, que eu digo assim, em 2008. O que é interessante, por exemplo, Germana, o Brasil sempre vivencia essas crises, assim como os demais países latinos, assim como outros países também, que a economia estadunidense impacta, certo? Ele vivencia essas crises também, certo? Estadunidense. Então, pessoal, em 2008, aí o Brasil vai vencer essa crise 2, 3 anos depois, 4 anos depois, né? Os Estados Unidos vivenciam uma outra crise, né? E essa outra crise, ela vai ficar conhecida exatamente porque os bancos estadunidenses eles começam a emprestar muito dinheiro para pessoas que não tinham crédito, né? E aí essas pessoas acabam não pagando e isso desencadeia uma outra grande crise econômica. Mas aí, pessoal, antes da gente falar dessa crise de 2008, né, vamos conhecer um pouco, né, como foi que os Estados Unidos saíram primeiro da crise de 1929, né? A recuperação econômica dos Estados Unidos, lá da crise de 29, ela foi rápida, inclusive, por que ela foi rápida? Porque em 1945, com o fim da Segunda Guerra, né, o país vivencia novamente um intenso crescimento, porque a Europa arrasada, e aí os Estados Unidos começam a ser fornecedor novamente para o mercado europeu. Né, e aí a gente vai observar que, que da crise de 29 os Estados Unidos se recuperam com tanta rapidez, certo? Que em 1945, através do Plano Marshall, né, que o que era o Plano Marshall? O Plano Marshall os Estados Unidos oferecia dinheiro, né, para aqueles países que ficaram destruídos pela guerra, se esses países adotassem um modelo capitalista como modelo econômico, os Estados Unidos emprestavam dinheiro a esses países, né, para que esses países se reestruturassem. E a maior prova disso, né, saindo aqui um pouco da Europa, é o Japão. Por exemplo, o Japão ele ficou arrasado após a Segunda Guerra Mundial, inclusive com a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos é quem vai emprestar dinheiro ao Japão para o Japão se reestruturar. Germana, mas isso parece assim contraditório, mas não, porque os Estados Unidos queriam que o Japão ficasse sobre a área de influência capitalista. Então, e isso aí os Estados Unidos não fez só com o Japão, né? Fez também com os países que depois constituíram a Europa Ocidental, né? Que eram exatamente os países que adotaram, né, o modelo capitalista, ficaram sobre a área de influência, não é nem que adotaram, porque eram países capitalistas, mas que permaneceu sobre a área de influência, né, capitalista, certo? Então, o Plano Marshall ele ficou conhecido, né, como um programa de recuperação europeia, né, mas não somente europeia, e o seu objetivo era financiar, né, a reconstrução dos países exatamente pós Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, o Plano Marshall ele tinha um objetivo, era o que? Era exatamente evitar o avanço do socialismo no continente europeu, certo? Principalmente no continente europeu, por quê? Porque os Estados Unidos, aliás, porque o socialismo ele surge na Europa, né? E, inclusive, Cuba ter adotado esse sistema socialista foi um grande afronto para os Estados Unidos. E aí, mas isso é algo que vocês vão ver na história e que depois a gente discute na geografia. Né? Inclusive, a economia cubana ela foi boicotada várias vezes pelos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele realmente se sentiu bastante afrontado numa área de influência capitalista, né? Um país latino-americano ele adotar o socialismo. Então, pessoal, pós-Segunda Guerra Mundial, foi muito marcante, né? Porque além dele impulsionar, né, o crescimento econômico estadunidense, né, vários outros setores dos Estados Unidos acabaram também se desenvolvendo. Entre eles, né, nós podemos citar o setor petroquímico, certo? Que criou a indústria de plásticos, fibras sintéticas, certo? Nós podemos citar também a produção e armazenamento de eletrônico que aumenta significativamente, certo? A aeronáutica civil recebeu benefícios da tecnologia militar e revolucionou os transportes. Podemos citar também, certo, que foi reativado a circulação de mercadoria em escala global, dinamizando ainda mais a economia mundial. Né? Então, assim, essa circulação entre as economias, né, reacendeu, né, a economia europeia, reacendeu também a economia japonesa, como eu falei agora há pouco, e ampliou, né, de forma significativa o parque industrial para as nações em desenvolvimento. E aí é nesse momento que os países em desenvolvimento eles começam a se industrializar, vivenciando, inclusive, essa industrialização de forma tardia.
né? Porque eles adotam aí o que chamam, inclusive se deu na crise lá do café, né? Lá em 1929. Olha só, a gente relacionando, né? Essa crise dos Estados Unidos com o Brasil, né? Que o Brasil também adotou o que nós chamamos de um modelo de substituição de importação. Então, a indústria chega, né, e a gente começa a produzir, certo? Que a gente outra hora comprava dos Estados Unidos e da Europa, certo? Então, os Estados Unidos ele se consolida ainda mais, certo? Quanto a maior potência econômica e industrial do mundo, e apesar de contarem com inúmeros problemas sociais, que engana-se quem pensa que os Estados Unidos não têm problema social, né? Lembrem-se que eu falei para vocês outrora que os Estados Unidos ainda é um país racista, como o Brasil é, mas nos Estados Unidos ele acaba sendo maior o racismo exatamente porque o racismo nos Estados Unidos ele foi institucionalizado, né? Por mais absurdo que seja. No Brasil existe racismo, mas não chegou a ser institucionalizado, né? Ou seja, não era legal, né, perante a Constituição brasileira, mas aí a gente vê que se a gente for discutir as constituições brasileiras, dá discussão aqui para 10 aulas. Então, pessoal, a gente vai observar aqui, né, que os Estados Unidos, ele, apesar do crescimento econômico, ele vivencia aí, certo, com os inúmeros problemas sociais. Entre esses problemas sociais, nós podemos citar a questão do desemprego e da pobreza, certo? E o crescimento estadunidense ele foi pautado no princípio central da doutrina liberal. E qual é esse princípio central da doutrina liberal, Germana? Ora, é a livre concorrência, né, por meio da ampliação da lei da oferta e da procura, né? Se a disponibilidade de um produto, certo, é maior que a sua demanda, ele se torna menos valorizado, né? Olha a lei da oferta e da procura aí. E se houver o contrário, se acontecer o contrário, a demanda é maior do que a oferta, esse produto se torna valorizado, né? Automaticamente o seu preço aumenta. Né? Na década de 80, pessoal, né, houve aqui a implantação nos Estados Unidos no modelo neoliberal, exatamente aquela onda de privatizações que no Brasil a gente vai acompanhar na década de 90. Né? Então, esse modelo neoliberal passa a ser adotado pelo presidente Ronald Reagan, certo? E novamente, né, minimizando ao máximo a participação do Estado na economia. Né? Então, ou seja, os Estados Unidos começam a respirar, então, peraí, vamos aqui, né, reduzir a participação do Estado na economia, a intervenção do Estado na economia. Né? A gente pode citar também, pessoal, como lembrança do que se passou em decorrência da crise de 1929, né, a situações de novas graves crises econômicas. Né? Os Estados Unidos passou a intervir mais na economia mundial, né, após essa crise de 1929. Né? Ele se fortalece, né, na economia mundial. Dentre as inovações neoliberais, nós podemos citar, né, o processo de privatizações, como eu já citei para vocês, no Brasil ele vai acontecer principalmente na década de 90, menores investimentos em políticas assistencialistas, que isso é horrível. Né? A questão do neoliberalismo, ele fortalece a ideia do Estado mínimo. Germano, o que é isso? Explica. Ora, o Estado mínimo é exatamente o Estado ofertar à população, certo? Saúde, educação, habitação, né? Transporte, exatamente, ou seja, a intervenção do Estado nas políticas assistenciais, ela diminui de forma significativa. No Brasil, nós vivenciamos agora recentemente, certo, a emenda constitucional 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos. Isso não ocorre em nenhum lugar do mundo. Pode observar nos países europeus, nos próprios Estados Unidos, não se congela investimentos por 20 anos, pessoal. Porque a partir do momento que você deixa, certo, de assistir a população, e a população ela perde poder de compra, certo, que ela se assola ainda mais nas desigualdades sociais, a gente vai observar que isso impacta diretamente na economia, certo? A gente observa também essa questão do neoliberalismo, né, a flexibilização das leis trabalhistas. Né? Os trabalhadores eles se tornam cada vez mais explorados, né, e os locais de trabalho eles se tornam insalubres, né? Eles se tornam cada vez mais, além de insalubres, vamos colocar assim, vamos substituir a palavra insalubres por precarizados, né? Porque quando a gente fala de locais de trabalhos precarizados, nós podemos dizer que eles se tornam mais insalubres, mais perigosos, né? Os trabalhadores estão menos protegidos. Lembra que eu falei lá da crise de 2008? Né?
Germana, de 1929 para 2008 é um tempinho bom, é verdade. Né? Mas aí a gente vai observar que os Estados Unidos vai vivenciar essa crise de 2008, que é conhecida como a Grande Recessão, certo? Crise de 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Grande Recessão, ela ocorre em 2008, nós vamos falar delas após eu falar aqui, certo? Sobre o processo, né? Das ondas de desenvolvimento do capitalismo e de como ele vem se reinventando. Aí agora eu irei compartilhar novamente o material de vocês, né, para a gente poder ter essa compreensão. Pronto, pessoal, olha só. 1750 a gente vivencia a primeira Revolução Industrial, né? Aqui nós estamos vivenciando, ele data 1785, onde a gente vai vivenciar a energia hidráulica, a indústria têxteis, né? o aço, né? Que é a primeira onda aqui desses processos de inovação. Né? Que aí o que é que a gente tem que observar? Essa primeira onda, ela teve 6 décadas de duração. Né? Foi de 1789 até 1845. A segunda onda, ela já vai ocorrer num tempo menor. A gente observa, né, o vapor, né, o aço, as estradas de ferro, né, energia a vapor aqui no caso, né, e aí nós vivenciamos a segunda onda 5 anos a menos do que a primeira, certo? A terceira onda, ela também vai ser menor do que a segunda onda, 5 anos. A gente vivencia a eletricidade, né, os químicos, o motor de combustão interna. A quarta onda, pessoal, ela já vai ser 10 anos, né, de diferença da terceira onda. Aí nós vamos ter aqui a indústria petroquímica, a indústria de eletrônicos e a aviação. E a quinta onda, que a gente pode dizer, né, que a gente já venceu uma terceira revolução industrial, ela vai ocorrer de forma muito rápida. Então, aqui, só para mostrar a vocês que os ciclos da inovação tecnológica, eles ocorrem de forma muito rápida, e a tendência é que nos dias atuais eles sejam mais rápidos ainda. Né? Nós já falamos ainda da indústria 4.0. A gente já está quase chegando no final da aula, mas aí, quando eu deixo a aula gravada para vocês, né, eu sempre deixo, né, perguntas para que vocês respondam exercícios a serem feitos assim no meio da aula, para que, ou já quase no final da aula, né, para que eu me assegure que vocês realmente assistiram, chegaram até aqui, né? Então, eu gostaria que vocês resolvessem, né, em casa, após vocês assistirem essa videoaula, o exercício lá da página 30 do livro de vocês, onde nós vamos ter um Construirmos Juntos. E, além do Construirmos Juntos, eu queria também que vocês respondessem o Agora é com Você, da página 32, certo? E agora nós vamos falar aí da grande recessão, da crise de 2008. Né? Ela vai ser caracterizada, né, como eu falei para vocês, pela explosão de uma bolha, né, no mercado imobiliário estadunidense. Né? A origem dessa crise vai se remeter ao fato dos bancos estadunidenses terem aberto linha de crédito, né, do tipo subprime, né, dando crédito em excesso aos clientes que não tinham um bom histórico de pagamento de dívidas. Aí você diz assim, Germana, é loucura, né? E foi. Né? Os sucessivos calotes e a desvalorização dos imóveis foram alguns dos fatores que levaram à falência das instituições fornecedoras de crédito. Além da falência, não enfraquecimento, acabou enfraquecendo também os investimentos em outros setores da economia. Os maiores bancos dos Estados Unidos sofreram duros golpes, alguns sendo recuperados somente por meio de injeção de bilhões de dólares dos cofres públicos para evitar os maiores danos. Olha só o que é que eu quero que vocês observem. A cada crise vivenciada pelos Estados Unidos, eles se tiram a vestes, né, vamos colocar assim, né, do modelo liberal e neoliberal. Então, o Estado volta para assistir, né, inclusive para fazer com que esses bancos, com que essas empresas se reergam. Né? Então, pessoal, a gente vai observar aí que é exatamente nesse contexto dessa crise de 2008, né, que a gente observa que as economias emergentes, aí a gente pode citar a China, ela se fortalece muito. Inclusive, é nesse contexto também, né, que o BRICS se fortalece. Para quem não sabe o que é BRICS,
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós já estudamos, né? Algo que a gente não pode esquecer. E o BRICS, pessoal, ele ocupa 26,46% da área total do planeta Terra, né? Quando eu coloco assim, eu falo em extensão territoriais, se a gente juntar todos esses países, eles correspondem a 26,46% da área total da Terra, reúne 42,58% da população mundial e responde, né, por 22,53% do PIB do planeta. Ele foi criado em 2001, reunindo as potências emergentes à época, né, ou seja, os países que não eram classificados como ricos, mas que apresentavam, né, acelerado crescimento econômico. É um grupo heterogêneo, que isso dificulta, inclusive, né, eles avançarem ainda mais, né, pois os membros apresentam vontades econômicas diferentes e vários tipos de desafios a serem enfrentados, mas vem dando certo. E hoje um dos principais parceiros comerciais do Brasil não é os Estados Unidos, é a China. Né? E isso é em decorrência exatamente ainda, né, da ressaca que os Estados Unidos vivencia dessa crise de 2008, que é conhecida como a Grande Recessão, certo? Então, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, né, nós vamos falar aqui um pouco, né, do domínio dos Estados Unidos nos dias atuais, né? Então, nós temos aqui pós-Guerra Fria, né, o socialismo ele sai enfraquecido, né? Inclusive, a gente vai passar aí, os países adotam o que eles chamam de economia de transição para poder ingressar aí na economia de mercado. Né? Então, pessoal, assim, os Estados Unidos, pós-Guerra Fria, ele se fortalece muito e ele continua, certo, como protagonista de muitas decisões geopolíticas. E vamos entender por que é que ele continua protagonista de muitas decisões geopolíticas, certo? Olha só, os Estados Unidos, sede da Organização das Nações Unidas, certo? Tendo cadeira permanente em seu Conselho de Segurança. Né? Os Estados Unidos têm poder de decisão na Organização Mundial do Comércio, né? E também na Organização do Tratado Atlântico Norte, que é a OTAN. Eles participam de importantes blocos econômicos, como o recente Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, e como a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é a APEC. E os Estados Unidos possuem o mais bem equilibrado exército do mundo, com mais de 1 milhão de soldados e armamentos avançados, inclusive ogivas nucleares, né, sendo capazes de intervir em conflitos em diversas partes do mundo. Os Estados Unidos têm o dólar americano, né, como moeda, que é a principal moeda nas cotações de preços e reservas de controle cambial internacional. Os Estados Unidos mantêm a língua inglesa como uma das mais faladas do mundo e mantém como padrão em negociações comerciais internacionais. Os Estados Unidos dominam a indústria cultural de massa, aí a gente tem Hollywood, né, e seus vários estúdios que ocupam o topo da produção cinematográfica mundial. Os Estados Unidos difundem seu modo de vida por meio das redes de fast food e com produtos como os refrigerantes, roupas, artigos de tecnologia. Então, pessoal, a gente observa aí, né, que o país, apesar de ainda apresentar, os Estados Unidos, apesar de ainda apresentar grandes problemas sociais, né, e é bastante evidente a questão da segregação socioespacial também, certo, nos Estados Unidos, quando se analisa, por exemplo, os modos de vida dos latino-americanos, onde é que os latino-americanos moram nos Estados Unidos, né? Então, a gente observa exatamente a segregação socioespacial, né? Os latino-americanos, os hispânicos, os negros, os asiáticos, os indígenas, certo? Se comparado com a população branca, a gente vai observar que eles vivem em áreas periféricas, né? Embora existam indivíduos, né, dessas etnias que eu acabei de citar, algumas exceções vivendo em boas condições, né? Mas muitos deles, a grande maioria, ocupam ainda áreas marginalizadas, estando mais susceptíveis a situações perigosas, certo? Então, pessoal, eu encerro a aula de hoje por aqui, certo? Hoje eu estou toda, né, atrapalhada, né? Então eu encerro a aula de hoje por aqui e na próxima aula eu discuto com vocês aí a questão da industrialização, do transporte, do agronegócio, certo? Aí nós vamos conhecer um pouco as regiões industriais dos Estados Unidos, os cinturões agrícolas, e aí a gente encerra esse capítulo. Só que antes de encerrar a aula,
eu gostaria que vocês respondessem também, certo? O agora é com você lá da página 40, que nós temos aí uma questão com 3 itens, o A, o B e o C, certo? E aí eu gostaria que vocês resolvessem esse agora é com você, para você já ter um embasamento para a gente discutir os cinturões agrícolas, né, quando a gente estiver explanando os mesmos na próxima aula, certo? Então, assim, eu também gostaria que vocês respondessem, para vocês recapitular o que eu expliquei na aula de hoje, né? A página 41, o Explore Seus Conhecimentos, aí vocês resolvam, né, as questões 1, 2 e 3, certo? Inclusive, a questão 3, ela vai ter, né, aí uma charge bem interessante, certo? Eu acredito aí, pessoal, né, que eu já deixo aqui exercícios, tanto para vocês recordarem, né, as últimas aulas, quanto também vocês provocarem vocês a fazer a leitura do que nós iremos discutir na próxima aula. Certo? Então, tchau e até a próxima.